Somente quem sofre é consolado. Todos conhecem o Salmo 23, aquele que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um pastor faz o quê? Cuida da segurança e do bem-estar da ovelha. Um pastor usa uma vara e um cajado e com eles consola as ovelhas. Então, a vara e o cajado é para consolar as ovelhas. O cajado serve para resgatar e para liderar as ovelhas. Não é para bater nas ovelhas, como alguns pastores falam. Alguns acham que tem que dar cajadada nas ovelhas. Não. Os pastores têm que garantir segurança e bem-estar das ovelhas. Veja o Salmo 23. É o lobo que apanha, não as ovelhas. Por isso que existe também a vara. A vara é usada para bater na cabeça dos lobos, quando eles se aproximam do rebanho. Mas a maioria dos pastores não sabe e permite que os lobos se aproximem do rebanho. Às vezes nós vamos na igreja querendo palavra de consolo, mas recebemos palavras de repreensão e isso nos faz desanimar. Mas hoje eu vou falar sobre consolo. Pois as pessoas ultimamente andam desconsoladas e não consoladas. Pois em casa ligam a televisão e só encontram distração. O verdadeiro consolo está em Deus e devemos buscá-lo através da sua palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo falando aos Coríntios, no verso 3 e 5, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Glória a Deus. Consolo é um assunto sobre o qual poucas pessoas querem tratar, porque ele já pressupõe algum tipo de sofrimento ou dificuldade, situação das quais as pessoas que estão bem fogem. Mas a Bíblia, que é atemporal, nos fala. Consolo é a capacidade de enfrentar problemas em paz, confiando em Deus, lá nos céus, que está cuidando de nós e que teremos forças para enfrentar qualquer tipo de situação ruim ou incômoda, porque Ele continua no controle de nossas vidas. Então, vamos tirar a lição do texto. A primeira é que o consolo de Deus só chega quando estamos passando por tribulação. A Bíblia também diz que as tribulações produzem crescimento lá em Romanos. Romanos 5, verso 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paciência, experiência, esperança são dadas por meio de situações concretas que parecem ruins, mas aperfeiçoam o nosso caráter. E quando o nosso caráter está sendo aperfeiçoado, Deus nos consola. Temos o costume de só observar as situações da vida, sem nos darmos conta de que elas provocam mudanças em nossa visão de mundo e nossa postura em relação à vida. Precisamos melhorar, crescer espiritualmente, e muitas vezes o sofrimento faz parte da didática de Deus em nossas vidas, pois Ele quer nos ensinar como agir diferente. Quando passamos por tribulações, somos desafiados a confrontá-las com fé de que teremos capacidade para enfrentá-las. E esta fé nos vem somente quando criamos a expectativa da ação divina, que é a esperança. Quando temos esperança, nós crescemos porque nos tornamos mais fortes. Nossa esperança, diferente de pessoas descrentes, está em Deus. E Ele, em sua infinita bondade, não nos decepciona. Envia-nos aquela paz que excede a todo entendimento. Mesmo no meio das tribulações, esse é o consolo que vem do alto e nos dá a certeza de que teremos força
para enfrentar as tribulações que nos afligem e que em um futuro próximo os males não mais existirão. Por esse motivo, o apóstolo Paulo também diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, segundo Coríntios 4:17. Esse crescimento só é possível de ser alcançado quando nos lançamos nos braços de um Deus que sabemos que criou os céus e a terra e pode vir em nosso auxílio. A segunda lição que podemos tirar do texto é que somente podemos consolar as outras pessoas se tivermos sido consolados por Deus primeiro. O resultado do consolo divino é uma certeza tão forte de que Deus está conosco, nos auxiliando, que passamos adiante esta certeza. Certa vez Jesus disse aos discípulos que deveriam ajudar outros a ponto de, se pedissem para caminhar com eles 1 milha, deveriam caminhar por 2. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5:41. Como caminhar 2 milhas sem estar treinado? Para caminhar mais 1 milha com os outros, precisamos estar bem exercitados. Precisamos orar mais, chorar mais, confiar mais, ter mais fé. Somente então estaremos preparados para nossas próprias lutas diárias e, após vencer nossas lutas, estaremos aptos a ajudar outras pessoas em sua difícil caminhada. A terceira lição que o texto nos mostra é que a consolação que temos de Deus é equivalente ao tamanho de nossa tribulação. Somente quem sofre é consolado. E esse consolo é do tamanho da dificuldade enfrentada, ou seja, Deus nos consola na medida em que precisamos. E por esse motivo não nos desesperamos. Quando as aflições são abundantes, também o são as consolações. Nunca estaremos desamparados. Essa é a certeza que vem do céu. Que possamos em nossas almas ter a certeza do salmista. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19. Amém?